Vascão da Gama. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, o cara não vai precisar virar gangster, né? O Lloyd Augusto. Ele falou que se ele não jogasse no Vasco, ele voltaria para Angola e viraria gangster, né? Mas vem jogar no Vasco. O atacante angolano Lloyd Augusto chegou hoje cedo ao Rio de Janeiro e já falou como jogador do Vasco. E só uma informação rápida, agora estão sendo apresentados o Garré e o Nuno Moreira, já estão anunciados, né? O Garré e o Nuno Moreira. Vamos ouvir o Lloyd Augusto para falar, né? A primeira fala dele no aeroporto do Galeão, na chegada ao Rio de Janeiro. Então era o que eu queria, eu estou feliz. Cheguei, as coisas estão a correr bem. E é o que é. Vou fazer os exames, vou tratar de algumas documentações e se der para jogar no sábado eu estou pronto. É um clube grande, todo mundo sabe a dimensão que o Vasco é, a pressão que é jogar no Vasco, mas é para isso que eu jogo futebol, eu nasci para isso. Então, vamos. O Lloyd também deixou um recado para a torcida Cruz Maltino. E acreditem que as coisas vão dar certo. Então tá aí o Lloyd Augusto, fez 25 anos ontem, é da base do Sporting de Portugal, não chegou a jogar no time principal, mas jogou no Farense e no Mafra, também de Portugal, os dois, né? Desde 2023, ano retrasado, o Lloyd jogando no Alanyaspor da Turquia. Por lá o Lloyd atuou por 48 jogos, 5 gols e 6 assistências. Negociação com o Vasco de 1,5 milhão de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. Contrato de 3 temporadas, até o fim de 2027. Ele falou, né? É improvável que ele esteja à disposição para sábado, mas, né, ele já está se colocando à disposição. A tendência é que fique apenas para a Copa do Brasil e para o jogo da volta da semifinal. Azevedo. O que a gente torce realmente é que esses reforços no Vasco cheguem para possibilitar o Vasco dias melhores, né? Lloyd, Garré, enfim, a torcida tá ansiosa por isso, né, Gabriel? A gente estava cobrando jogadores de lado de campo e principalmente jogadores de velocidade, jogadores que possam explorar o espaço, que possam dar profundidade. O Garré e o Nuno Moreira, eles possuem outra característica, eles jogam aberto, eles vão dar velocidade à equipe, mas de outra forma, construindo com bola no pé, construindo com passe em projeção. Já o Lloyd é o cara da velocidade mesmo, é o pontinha corredor. É o cara que desafoga, é o cara que puxa um contra-ataque, que tira ele de uma situação complexa do jogo. Você dá a bola nele, ele vai lá e carrega e pelo menos sustenta um pouco da posse para fazer a equipe se aproximar no ataque. Nem sempre é para dar assistência, nem sempre é para finalizar no gol. É para puxar essa velocidade, é para dar esse oxigênio à equipe. É o cara com capacidade de recompor, de girar o ataque, mas de ajudar na defesa. O Vasco precisava dessa característica, assim como o Vasco vai ter essa mesma característica no Brian Palacios, que vem do Atlético Mineiro dentro de alguns dias. Então, me parece que no fim das contas, a diretoria conseguiu sanar as situações que existiam em relação aos pontas, em relação a esses jogadores que atuam mais abertos no ataque. Praticamente não existia opção e agora as opções existem. Se elas vão dar certo ou não, né, Zé? Aí ninguém tem bola de cristal aqui. Eu acho que o Vasco conseguiu, dentro das limitações, né, captar jogadores que façam sentido dentro do modelo de jogo explorado pelo Fábio Carille. Agora ele vai ter opções, ele vai ter variações. Quer um jogo mais construção? Coloca o Garré. Quer a velocidade desenfreada? Coloca o Lloyd, coloca o Brian Palacios quando ele chegar. Quer um jogador mais pifador, o cara do passe? Nuno Moreira. Futebol não tem conta exata, não é receita de bolo. Eu sempre falo, alguns anos atrás, o PSG montou um ataque com Mbappé, Neymar e Messi, deu errado. Deu água. Ninguém se firmou, os caras nem estão mais no clube. Ou seja, se você contrata grandes craques e não tem a certeza, não vai ser contratando jogadores de nível médio para bom que você vai ter essa garantia. Mas eu cobro que as contratações façam sentido e que resolvam carências do elenco. Isso o Vasco fez, com as chegadas do Lloyd, com a possível chegada do Brian Palacios, com as chegadas do Garré e do Nuno Moreira. E o Nuno Moreira, português, que também já está regularizado, né? O Garré foi regularizado ontem, o Nuno já está regularizado, os dois atacantes e os dois com contrato até o fim de 27. O Nuno vindo do Casa Pia de Portugal. Pelos dois, negociação total de 6 milhões de euros, somando as duas, né? O Garré, argentino, agradecendo a confiança do Vasco nessa contratação pelo Cruz Maltino. Antes que nada, me gustaría agradecer a todo el club, principalmente al presidente, al vicepresidente, a Marcelo por la confianza, por la decisión en contratarme este mercado de pases. Como dijo Marcelo, el mercado de pases pasado ya hubo intenciones, así que bueno, yo estoy muy feliz de estar acá, muy emocionado y bueno.
Então tá aí o Benjamin Garré, argentino, dá pra entender, né, um pouquinho do que ele fala, e também o Nuno Moreira, vamos ouvir ele falando um pouco das características dele, se apresentando pro torcedor cruzmaltino. Estou muito feliz de estar aqui e eu acho que você fez uma boa análise. Eu sou um jogador, um extremo que gosta de jogar pela esquerda, mais para vir para dentro, posso jogar como um terceiro médio também, dar a largura para o lateral, envolver-se no ataque e é isso. Gosto de assistir os meus colegas, rematar a baliza e por aí. Então tá aí o Nuno Moreira, de novo, né, os dois hoje apresentados no CT Moacir Barbosa. Sobre o Brian Palacios, o Vasco está finalizando o acerto com o atacante, empréstimo junto ao Galo até o fim do ano. Deve chegar no início da próxima semana para finalizar a contratação, janela doméstica de contratações, né? Transferências internacionais acabam amanhã, mas janela internacional, janela doméstica, na verdade, ela pode continuar na próxima semana. A gente vai acompanhar, portanto, Palacios deve chegar também na próxima semana, junto com o Lloyd, né, que chegou hoje cedo. Teremos, então, os últimos reforços do Vasco nesse início de temporada. Eu queria que vocês entrassem nesse raciocínio comigo. É inegável que o Vasco está se mexendo. Dentro do possível. Dentro do possível. Agora, se isso vai trazer resultados práticos dentro de campo, não tem como a gente afirmar nada, né? Cara, não dá porque a gente não conhece a maior parte desses jogadores. Exatamente, por isso. Esse que é o grande apostas, problema. né? São apostas. Agora, tem apostas e apostas. O Brandão pode falar com propriedade por cobrir o Botafogo, mas as apostas que o Botafogo fez são jogadores que a gente não conhece, mas que o mercado meio que conhecia. Esses do Vasco são poucos jogadores que realmente tinham uma concorrência por eles, até pela situação financeira. Essa é a grande diferença. São apostas, é até difícil fazer qualquer tipo de previsão. E tem uma situação que a gente tem que avaliar, né? Porque é sabida a situação financeira do Vasco, não é segredo pra ninguém, até o próprio Pedrinho agora entrou com como é que é o nome da ação? Recuperação judicial, né? Que impede que o Vasco sofra punições, sanções, enfim, enquanto essa ação estiver perdurando. E dentro dessa realidade, que não é nada tranquila, muito pelo contrário, o Vasco vem usando a criatividade. Não dá pra gente fechar os olhos pra isso, né? O único nome que a gente tem mais próximo aqui é o do Palacios. O Palacios não tá jogando no Galo. Mal pega banco de reservas, às vezes nem isso. Só que como o Vasco não conseguiu contratar o ponta que resolve todos os problemas, o Vasco resolveu contratar vários pontas de uma vez, de várias características, pra ver se um deles resolve os problemas. Eu acho que foi nessa linha de raciocínio que o Vasco foi ao mercado. Cara, é muito difícil fazer qualquer previsão. O que mais me anima é o Nuno, por conta das condições, a janela do Vasco tava voltada pro Bruma. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. A janela tá voltada pro Bruma e ele tem características parecidas, então me parece um jogador realmente pensado, né? Não, esse cara aqui joga do mesmo jeito que esse. Vou tentar trazer ele, já que eu não pude trazer o Bruma, eu vou trazer um jogador que joga com as mesmas características. Os demais, cara, ele que veio do Casa Pia? Do Casa Pia. Foi eleito o melhor jogador, melhor meia do último mês, se não me engano. A última contratação que o Vasco fez. Isso me lembra o nome do disco do Titãs, a melhor banda da última semana de todos os tempos, né? Alguma coisa assim. A última contratação que o Vasco fez do Casa Pia foi o Cleiton. Tinha feito 12 gols em 30 jogos no Casa Pia, veio pro Vasco. 8 jogos e 8 partidas, né? Nenhum gol, nenhuma assistência, esse é um meme que a gente usa. E aí ele voltou pra Portugal, foi pro Rio Ave, tá deitando no Rio Ave, tá jogando muito. Hoje, vamos falar a verdade, né, Brandão? O Brasileirão é melhor que o Campeonato Português. Sim. Isso é muito claro. Jogadores que brilham aqui, às vezes, melhor, ao contrário, jogadores que brilham lá, às vezes não conseguem performar aqui. A gente importa muitos técnicos, mas o nome do Nuno é o que mais me agrada, por ser um jogador com as características que o Vasco quer, que o Vasco precisa, e por realmente estar performando muito bem lá na Liga Portuguesa. O Palacios, cara, não tá jogando. Ele não tá pegando nem banco de reservas. É uma contratação que eu preciso ver jogar para poder analisar também. O Rafael Araújo tá dizendo o seguinte aqui: o que me incomoda um pouco são esses caras serem terceira, quarta, quinta opção. Mas até aí o Verratti também não era a primeira. Então é só esperar para ver. O Verratti foi um acerto no meio de vários erros. Foi. O contratado para ser o titular, você lembra, o Sebastião.
Sebastião Ferreira. Nossa senhora. Lembra? Cara, nossa, Meu eu tinha Deus. juro que eu tinha esquecido dele, O cara. Vasco fez exatamente a mesma coisa. Foi atrás, o Vasco precisa de um centroavante. Gente, pelo amor de Deus, precisamos de um centroavante. O Vasco estava atacando centroavantes aleatoriamente. Belgrano, né? Ele foi no Belgrano É, pra trazer é. o Verratti. O Verratti era o artilheiro do Campeonato Argentino pelo Belgrano, que é um time pequeno lá na Argentina. E ao mesmo tempo foi no Sebastião, que era um jogador mais jovem, Meu tem potencial, e o Sebastião foi muito mal, e o Verratti hoje é o cara que a torcida mais tem carinho, né, junto com o Felipe Coutinho. Então, assim, esse comentário é óbvio, é um comentário, assim, que eu não deveria fazer, mas eu vou ter que fazer. Pode dar certo, pode dar errado também, cara. É o comentarista óbvio. Mas é isso, cara. Não tem muito o que acrescentar sobre a contratação desses Uma jogadores. coisa é certa, o Vasco precisava se movimentar. no Precisava, mercado, né, cara? isso aí. Precisava muito. E o Pedrinho fez o que tinha que ser feito, contratou. Ah, não é jogador de primeira linha, mas, cara, o Vasco precisava de jogador de quantidade também, não apenas qualidade. Agora tem que aguardar, cara, pra ver o que eles vão mostrar dentro de campo. Brandão foi perfeito. O Vasco precisava de quantidade. O que o Vasco precisa, Isso. cara? O Watson vai voltar. Pra mim, o Watson vai ser titular desse time. O Ryan tem jogado bem. O Vasco precisa DVD. que o Carille ore. O DVD, é verdade. O Vasco precisa que o Carille olhe pro banco e tenha pelo menos alguns jogadores capazes de mudar a característica da partida. Mesmo que não sejam craques. Hoje o Vasco olha pro banco, só tem o Payet. É o único jogador que pode mudar a característica do jogo. Normalmente ele tem entrado no lugar do Coutinho, tem entrado até bem, gastou a bola nos 10 minutinhos que ele jogou no Clássico contra o Botafogo. De resto, ele olha pro banco e ele não vê nenhum jogador com capacidade de mexer com os rumos do jogo. Mesmo que seja aquele bagre que sai correndo, sai se esfregando, todo mundo cava falta, pênalti, erra muito, acerta. Era o Emerson Rodrigues. Que não tem qualidade, mas entrava pra isso. O Vasco hoje olha pro banco, as opções de ataque são Garotos ou Alex Teixeira. O Vasco não tem opções no banco de reservas. Essas contratações chegam pra isso, pra aumentar o qualitativo, ou melhor dizendo, pra aumentar o quantitativo do banco. Se vai aumentar o qualitativo, a gente só vai saber depois.